Bem-vindos à última videoaula de parasitologia do flavonoide e hoje a gente não vai falar de euminto, a gente não vai falar de protozoário, a gente vai falar de um inseto. Nosso tema é a pediculose, popularmente o piolho. Nós estudamos piolho em parasitologia porque eles são parasitas obrigatórios. Então, lá na primeira videoaula dessa série, na aula de introdução, eu explico o que é parasitismo, como identificar o que é parasitismo, aí tudo vai fazer sentido pra você, beleza? Então nós vamos falar sobre piolho de cabeça, piolho de corpo e piolho dos pelos pubianos. Vamos lá! Quando a gente fala de piolho, pode parecer que a gente está falando de um bicho só, mas na verdade existem 3 espécies principais que parasitam o homem. Essas espécies, elas até que são parecidas morfologicamente, o ciclo é extremamente parecido, mas o que difere essas 3 espécies é o local que elas gostam de parasitar. O Pediculus capitis é o piolho de cabeça, que fica parasitando o nosso couro cabeludo. O Pediculus humanus é o piolho do corpo, você pode encontrar ele em diferentes locais do corpo. E o Pityrus pubis, que o próprio nome já dá a dica que é o piolho dos pelos pubianos. Quando a gente fala pediculose, nós estamos normalmente nos referenciando ao piolho de cabeça, porque ele, cara, tá em todos os países, existem casos registrados em todos os países, em todas as classes sociais e acomete milhões e milhões de pessoas todos os anos. Só que como não é uma doença de notificação compulsória, nem sempre as pessoas até chegam aí num profissional de saúde para ver a pediculose, então a gente não tem realmente dados sólidos sobre essa incidência. Mas que deve ser muita gente, deve ser muita gente. Surtos de piolho de cabeça acontecem principalmente entre crianças de 3 a 12 anos, porque essa é uma idade em que a gente tem muito contato com nossos coleguinhas e acomete principalmente as meninas, justamente porque provavelmente elas têm mais contato ali, elas abraçam mais, tem esse contato direto. E também é comum que várias pessoas de uma mesma família acabem tendo piolho de cabeça ao mesmo tempo. Enquanto isso, os casos de piolho do corpo e piolho dos pelos pubianos são bem menores, justamente por causa da biologia deles. Eles são piolhos que eles ficam presos às nossas roupas. Então, uma vez que a gente tira a roupa, larga ela, eles não vão ter o calor do nosso corpo para sobreviver e nem sangue. Então, provavelmente, depois de um tempo, eles vão morrer. Por isso que se você tiver uma boa higiene e trocar de roupa, nesses casos, você pode evitar esse tipo de piolho. Já o piolho de cabeça, ele mora na gente mesmo, no nosso couro cabeludo, independente da nossa higiene. Então, enquanto os piolhos de cabeça acabam acometendo mais crianças nessa idade escolar, os piolhos corpóreos acabam acometendo mais pessoas em situação de rua. Inclusive, é muito mais comum você ouvir falar sobre esse tipo de piolho no exterior, em países que têm um inverno muito bem definido. Aqui no Brasil sempre tá calor. Nós temos muito hábito de tomar muito banho, o brasileiro adora tomar um banho. Já lá na gringa, eles passam por épocas extremamente frias, então quando eu morei lá eu diminui também bastante a quantidade de banhos que eu tomava. Por isso que vai acontecer mais casos, já que as pessoas tendem a tomar menos banho e trocar menos a roupa. Os piolhos têm entre 1 a 3 milímetros de comprimento, sendo o Pediculus humanus o maior deles, o Pediculus capitis ali no meio, um pouco menor do que o humanus, e o Pityrus pubis é o menorzinho deles e ele inclusive tem o corpinho achatado, por isso que popularmente chamam ele de chato. Uma forma que eu coloquei na minha cabeça de nunca esquecer que o Pityrus pubis é o menor é porque Pityrus me lembra pitico. Outra forma de não esquecer quem é maior que quem é só lembrar do local que eles parasitam. Então, o humanus é o piolho do corpo, o corpo, um negócio grande. Aí você tem o capitis, que é o piolho da cabeça. A cabeça é um pouco melhor do que o corpo todo, então fica ali no meio. E o Pityrus pubis é o menorzinho, porque ele justamente parasita a menor região. Como eles são insetos, você consegue diferenciar a cabeça do tórax do abdômen, que é a maior parte do corpinho deles. E outra coisa interessante é que você vai ver que eles têm 3 pares de pernas que são bem curtinhas. Ou seja, eles não são igual uma pulga que vai sair quicando e pulando por aí. Eles não conseguem pular e vocês também conseguem ver que eles não têm asas, né? Então, o piolho, ele tem uma movimentação bem limitada. Ele só consegue realmente sair andando ali e não vai muito longe. Por isso é tão importante o contato direto para transmissão. E aquilo que a gente chama popularmente de lêndias são os ovos dos piolhos que ficam presinhos na haste do cabelo. Olhando a olho nu, você consegue ver os piolhos pretinhos andando e as lêndias paradinhas como pontinhos brancos.
Como os piolhos precisam se alimentar do nosso sangue e eles não conseguem pular ou voar, então a principal forma de transmissão é pelo contato direto. Apesar de existir a possibilidade de você se infectar por objetos como chapéu ou capacete, é uma forma de transmissão bem mais difícil de acontecer, bem mais rara, porque, como eu disse, o piolho ele não fica muito tempo longe do nosso corpo, então seria necessário a pessoa acabou de tirar o capacete e você já colocou. Já os piolhos dos pelos púbicos são transmitidos principalmente pelo contato sexual ou também pelo contato direto. Já os piolhos do corpo, eles moram nas nossas roupas e nos nossos lençóis e eles só movem para nossa pele para se alimentar, mas eles não moram na gente mesmo. Então, além do contato direto com eles, você também pode acabar contraindo se você entrar em contato com lençóis e roupas contaminados. O ciclo é bem semelhante para as 3 espécies e a gente pode começar pela parte em que você tem um hospedeiro, nesse caso um ser humano, que tem piolho, tanto os piolhos machos quanto as fêmeas. Esses piolhos vão acasalar e as fêmeas vão colocar os seus ovinhos, que popularmente chamamos de lêndias. As lêndias ficam presas na haste dos nossos cabelos através de uma gosminha que é meio grudenta. Depois, com o tempo, o parasito vai amadurecendo, passa pelas 3 fases de ninfa 1, 2 e 3, para finalmente se tornar um piolho adulto. Esse ciclo dura em média entre 3 a 4 semanas. Na manifestação clínica, vamos dividir entre as 3 espécies. No Pediculus capitis, aquele que é o piolho da nossa cabeça, é só você pensar em piolho de cabeça, imediatamente vai vir aqui na cabeça coceira, principalmente na parte de trás. E algumas pessoas podem ter uma reação alérgica muito forte à saliva do piolho que está ali se alimentando do seu sangue, então elas vão apresentar uma coceira muito maior e muito mais desconforto. E o grande problema de você ficar coçando o seu couro cabeludo é que aquilo pode acabar abrindo uma ferida e aí é uma porta aberta para infecções secundárias. Na pediculose do corpo, você pode encontrar pequenos arranhões, manchinhas, umas bolinhas, principalmente no tronco, nos glúteos e no abdômen. Só que esses piolhos do corpo, como se não bastasse essa desgraça, eles ainda podem transmitir outras doenças bacterianas, como a febre do tifo, a febre das trincheiras e a febre recorrente. Ou seja, o piolho funciona como um vetor para essas doenças. E por fim, na infecção por Pityrius pubis, você pode encontrar também arranhões, manchas, muita coceira e crostas hemorrágicas na região. E, inclusive, também tem a possibilidade de você acabar abrindo uma ferida e tendo uma infecção secundária. E existem relatos de Pityrius pubis que subiram o corpo da pessoa e foram infestar a axila, a sobrancelha e os cílios. Subiu direto e foi pra cabeça. Na prática, o diagnóstico é basicamente clínico, em que você vai visualizar ali um piolho. Para visualizar melhor, você pode usar uma luz forte, existe uma lâmpada específica, uma lente de aumento ou passar ali o pentinho fininho. Mas você sabia que o diagnóstico incorreto de pediculose é muito alto? Primeiro que, quando você encontra lêndias, não quer dizer necessariamente que a pessoa neste momento está com uma infecção por piolhos, porque uma vez que você se trata, você ainda pode ficar várias semanas com lêndias, mesmo você tendo se curado. Além disso, caspa, resíduos de spray, produtos de cabelo podem acabar confundindo e fazendo com que uma pessoa ache que aquele pontinho branco é uma lêndia, mas não é. E é interessante que uma vez que tem um familiar diagnosticado com piolho, é bom você olhar se não tem mais ninguém ali na sua casa com piolho também. Se for requerido um diagnóstico laboratorial, você pode pegar uma fita adesiva, aplicar na região afetada e olhar se são realmente piolhos ali no microscópio. Às vezes o diagnóstico não é muito claro e isso se dá necessário, inclusive para diferenciar de algumas infecções fúngicas. Os piolhos púbicos são diagnosticados uma vez que você encontra, os piolhos ali na região, mas também é interessante essa pessoa passar por uma triagem para ver se ela não tem outras infecções sexualmente transmissíveis. E também, uma vez que você tem um paciente que está reclamando de arranhões, coceira no corpo e ele vive uma situação de vulnerabilidade, deve-se considerar a possibilidade de ser o piolho de corpo, principalmente se ele vive em situações como, por exemplo, superlotação, ele está preso, ou ele apresenta várias evidências de falta de higiene por diversos motivos. Há muitos anos, o ser humano sabe que uma das melhores formas de se livrar do piolho é fazer a catação manual, é você ir lá realmente tentar tirar os piolhos e lêndias. Hoje a gente tem o pentezinho fininho a nosso favor, que aí você pode passar ele da raiz
até as pontas. Só que as taxas de cura apenas com esse método são muito variáveis. Para algumas pessoas resolve 100%, para outras não. Ela precisa ir no medicamento, que aí a gente usa medicamentos tópicos, principalmente. Hoje, a primeira linha de medicamento tópico para piolho seria a permetrina 1%, que apesar de existirem relatos de resistência, ela ainda é muito usada e funciona várias vezes. Mas independente do medicamento que você utilizar, é importante lembrar que eles vão matar só os piolhos, eles não matam as lêndias. Por isso que muitas vezes é necessário você repetir a aplicação. Normalmente entre ali uns 3 a 10 dias, depende do medicamento. Porque uma vez que você matou aqueles piolhos, você ainda pode ter lêndias que depois vão resultar em novos piolhos. Aí você precisa repetir esse tratamento para acabar com tudo de uma vez. E mesmo que você utilize o medicamento, também é muito aconselhado você fazer a retirada com um pentinho fino dos piolhos e das lêndias. Então, não é necessário raspar a cabeça. Eu sinto muito se raspar a sua cabeça quando criança, não era necessário. E também, apesar dos piolhos morrerem por calor, não é recomendado você usar um secador para matar eles na base do calor mesmo, porque você pode acabar queimando o seu couro cabeludo. E também aqui no Brasil é muito comum a gente usar vários tratamentos caseiros, principalmente o vinagre na cabeça das crianças, só que isso não é recomendado porque pode ser tóxico para elas. E também aqui no Brasil é muito comum receitarem de uma vez, assim, de cara a ivermectina oral, mas só é recomendado você usar algo oral, principalmente a ivermectina, se os seus piolhos tiverem demonstrado resistência a outros medicamentos tópicos, principalmente a permetrina. Para prevenir a pediculose, nada novo sobre o sol, a primeira coisa que você tem que fazer é evitar o contato direto com pessoas infectadas. Por isso que é tão importante, uma vez que você identifica que o seu filho está com piolho, você comunica à escola, para a escola repassar isso aos outros pais e assim todas as crianças afetadas se tratarem junto. Aí você interrompe o ciclo. Também, não só para piolho, mas no geral, evite compartilhar objetos pessoais, como roupas, toalhas, itens de cabelo. No caso dos piolhos corpóreos, é importante você sempre trocar de roupa, você tomar banhos, e inclusive lavar as suas roupas. E a nível governamental é muito importante a educação em saúde, justamente para você combater mitos sobre essa doença e também evitar que usem tratamentos muito loucos e acabem prejudicando os pacientes. Então é isso, essa foi a nossa última videoaula de parasita, eu nem acredito que esse dia chegou, mas muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Se você tem calouros que vão entrar na faculdade, vão precisar desses vídeos, já avisa pra eles que ajuda muito, manda o link, compartilha, dá o like no vídeo, segue o canal e finalmente vamos iniciar uma nova era no Flavonoide, que é as videoaulas de microbiologia. Então eu espero vocês, beijo, tchau, tchau! Ah, e não esquece de seguir a gente no TikTok e também lá no Instagram. Beijo!